Ok? Olá, gente, muito boa noite. Estamos ao vivo pelo Instagram e também pelo Facebook a partir de agora, comandando mais uma live com o vereador e pré-candidato à Prefeitura de Fortuna, Maranhão, Dr. Vitor Meirelles. Comigo também está aqui hoje o Rodrigo Coelho. A gente vai conversar durante cerca de 45 minutos e o tema de hoje será esporte e lazer. Lembrando que você pode mandar as suas perguntas durante a nossa live. A gente vai responder no final, né? Nossos pré-candidatos vão responder no final, mas também a gente pode estar respondendo durante a nossa live, certo? Eu vou começar a entrevista de hoje com o pré-candidato a vice-prefeito de Fortuna, Maranhão, Rodrigo Coelho. Rodrigo Coelho, boa noite. Rodrigo, como é que você define a real situação do esporte hoje na cidade de Fortuna, já que você é um jovem bastante visionário, tem muita visão sobre o assunto? Queria que você destacasse para a gente aqui hoje o atual momento do esporte da cidade de Fortuna. Boa noite, meu amigo Luiz. Boa noite, Vitor. E boa noite aos amigos que nos acompanham na live de hoje. Bom, Luiz, primeiramente, e partindo de um conceito geral do esporte em si, né, que se trata de uma atividade física com finalidade educativa, com finalidade recreativa, sociocultural e até mesmo como um meio de melhoramento da saúde, vemos hoje o futebol de Fortuna, especificamente falando, né, tratar de esporte, mas direcionando ao futebol e o esporte, um pouco em contramão diante desse conceito, né? Na verdade, ele vem nos últimos anos em constante regresso à atividade esportiva no município, né? E o que nós vemos, ou melhor, não vemos hoje, é nenhuma atividade esportiva com a finalidade sociocultural, por exemplo, com a finalidade educativa e muito menos com a finalidade recreativa ou profissional, né? A população carece muito dessa questão do esporte, e é bom que se diga que Fortuna já foi celeiro, né, de grandes personalidades do futebol. Daqui a pouco a gente, inclusive, vai pôr um vídeo de uma dessas personalidades, certo? Eu me dirijo agora ao pré-candidato a prefeito, Dr. Vitor Meirelles. Doutor, você tem defendido bastante essa questão do lazer aqui no nosso município, né? Eu queria que você nos contasse agora o seu ponto de vista sobre o lazer aqui na cidade de Fortuna, Maranhão, e o que pode ser melhorado dentro dessa área, doutor. Boa noite, Luiz. Boa noite, pré-candidato a vice-prefeito Rodrigo. Boa noite a todos os fortunenses que estão nos assistindo. Vou pedir mais uma vez licença para retirar a máscara, devido à dicção, fica melhor para explanar a argumentação sem a máscara. Luiz, sobre a sua pergunta, ela é interessante, porque quando a gente fala na questão do lazer, sobretudo no município de Fortuna, a gente tem que falar em um amplo processo e que a população de Fortuna se sinta parte integrante desse processo. É necessário que haja um diálogo proativo entre a administração pública e a população fortunense. Para que esse diálogo? Para que nós possamos construir projetos viáveis e reais para garantir a questão do lazer no município de Fortuna. Por essa razão, é importante o quê, Luiz? É importante, no meu entendimento, que nós partamos dos seguintes pressupostos, né, que é a questão do pertencimento, a questão da saúde pública, né, mental e física, e também a questão da inclusão social.
Quando eu falo em pertencimento, é bom lembrar que a população da cidade ela tem que se fazer inserir no processo, onde os espaços públicos devem garantir um sentimento de responsabilidade pela conservação e preservação dos espaços públicos do município. Por essa razão, é necessário que a administração pública coloque em prática um conjunto de ações para que a gente possa desenvolver umas atividades em espaços públicos que garanta bem-estar social, que garanta aconchego, né, e que as pessoas realmente se sintam inseridas nesse processo. Daí é importante essa questão do pertencimento, onde nós podemos, de acordo com as estruturas realizadas pelo município, nós podemos sim elaborar projetos viáveis no sentido de deixar as pessoas inseridas no processo de responsabilização e de preservação com relação aos espaços públicos. E um outro fator interessante, que eu entendo importante, aliado ao pertencimento, é a questão da saúde mental, né, e também física. É claro que a administração tem que garantir a qualidade de vida para a população de Fortuna. Nesse sentido, é necessário promover ações voltadas para o exercício físico, né? Porque esse exercício físico ele vai garantir um melhor relaxamento, bem-estar social entre todos os fortunenses. Então, a saúde pública, no caso, a saúde mental, né, ela é bastante importante a gente pensar nisso. E o terceiro fator, que nós não podemos abrir mão, é exatamente a inclusão. Porque Fortuna hoje, Luiz, tem 7 praças, mais ou menos umas 7 praças. E nenhuma delas atende à questão da acessibilidade, né? Então, a administração tem que voltar suas ações para atendimento, por exemplo, a norma da NBR 9050, que trata exatamente dos projetos de acessibilidade, né, para que os espaços públicos insiram todo mundo, tanto o deficiente físico, quanto a criança, quanto o idoso. Todas essas pessoas têm que se fazer parte e se inserir no processo de inclusão social. Então, esses 3 fatores são primordiais. E nós podemos fazer isso a partir de uma ampla discussão, onde a população, o povo, irá participar ativamente nessas ideias. Hoje, falta no município essa participação ativa da população junto à administração pública, doutor, principalmente no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas, porque pela sua fala aí, a gente percebe uma grande preocupação com a saúde pública das pessoas relacionada ao lazer. Você pretende trabalhar isso com mais cautela, com muito cuidado, preservando não somente o lazer, mas, sobretudo, a saúde pública das pessoas? Com certeza, Luiz. É uma pergunta pertinente, porque nós pretendemos exatamente aliar esses 3 fatores que eu acabei de citar, o pertencimento, né, também a saúde fundamental e a questão da inclusão. É importante nós fazermos essas ações para que a comunidade fortunense ela realmente se sinta inserida nesse processo. E é por isso que a saúde pública ela é de fundamental importância para que a gente possa desenvolver ações através de profissionais, né, educadores físicos, através de profissionais da saúde, para que a gente possa aliar, né, a questão do lazer, do esporte, com a melhor qualidade de vida de todos os fortunenses. E, com certeza, essa será uma das nossas bandeiras. Ok, agora, Rodrigo, a gente falava no início da nossa live a dificuldade encontrada hoje no município de Fortuna pelos desportistas do município, né? E a gente falava também que Fortuna já foi celeiro de grandes personalidades do esporte, né? Eu vou pedir para a produção colocar aí o vídeo do Pedrinho e a gente vai dar sequência à nossa entrevista, inclusive com a pergunta, depois desse vídeo. Coloca aí para a gente ver o vídeo do Pedrinho, produção. Alô, rapaziada, aqui fala o Pedrinho, diretamente da Itália. E passando aqui para falar um pouco da minha trajetória, né? Do meu início, que foi ali na escola em aprovação, do professor Mariano, né? Um cara que ajuda os jovens, dá uma oportunidade para os jovens. E eu, como todo mundo sabe, eu sou filho da Ruth Maria Martins e do Raimundo Luiz da Silva, mais conhecido como Passarinho.
comecei ali na escola em aprovação, né? Porque não tinha muita oportunidade, né? Não tinha muita opção de um lazer, de um esporte. E o professor Mariano me deu essa oportunidade. E lá eu conheci o futebol. Futebol que, vocês sabem, me proporcionou muitas coisas boas. Conheci alguns estados, alguns países, né? E hoje estou aqui na Itália. Mas falar mais a fundo disso, o que o futebol fez comigo, no início na escola eu era um aluno muito bagunceiro, posso dizer isso, entendeu? Era um cara que não respeitava o próximo, entendeu? E o futebol me proporcionou isso, a educação, né? Um modo de vida melhor, entendeu? E a partir daí, né, o futebol, fui conhecendo outros lugares, conhecendo muitas culturas com o futebol, graças a essa oportunidade que eu tive, né? Com o esporte, que era uma coisa muito precária na minha cidade. E eu sei que muitos sofrem ainda por isso, né? Porque por onde eu passo, muitos perguntam de onde eu sou, eu falo que sou de Fortuna Maranhão. Eu falo com muito orgulho, né? E eles perguntam, mas Fortuna tem jogador e tal? Certo, tem sim, alguns até melhores que eu, entendeu? Só que não tem a oportunidade, não tem um incentivo, não tem um apoio da cidade, entendeu? Eu acho que isso também falta muito aí. E foi isso, né? Saí agora de Fortuna, fui para a Croácia. Na Croácia eu estava em um time da 2ª divisão. E Deus me colocou agora aqui, ano passado, aqui na Itália, onde conheci muitas coisas boas, muitas pessoas maravilhosas, entendeu? Doutor Rodrigo, pelas palavras do Pedrinho, a gente percebe o verdadeiro anseio dos amantes do futebol aqui em Fortuna. Não já está mais do que na hora do nosso município possuir um estádio, um ambiente adequado para o desempenho das atividades esportivas? Uma cidade que já revelou grandes personalidades, inclusive uma acabou de falar aí. Realmente, Luiz, Fortuna, ela sempre foi um celeiro de bons atletas, né? E se tivesse uma estrutura adequada, com certeza formaríamos muito mais. Realmente, eu fico um pouco entristecido com a atual realidade, né? Porque eu vejo que a dificuldade real é simples, é a falta de vontade e um pouco também de respeito com o povo de Fortuna, né? Temos aqui algumas cidades vizinhas recém-emancipadas, se compararmos com a idade de Fortuna, né? Que é o exemplo do Jatobá e nosso vizinho aqui também, o Pé do Morro. Todas elas já possuem, já construíram seu estádio. E só Fortuna que não. Isso é motivo de muita vergonha para a gente, né? Então, eu creio que há uma necessidade da administração pública usar em sua totalidade o dinheiro que vem para aquela finalidade, né? Vamos acabar com essas rachadinhas. Vamos usar o dinheiro para aquilo que é devido, né? E sim, Vitor e eu vamos sim construir um estádio aqui em Fortuna, viu? Estou dizendo para vocês, meus amigos, vocês boleiros que me conhecem, a construção de um estádio de futebol em Fortuna é um sonho particular meu, né? E eu compartilho esse sonho com todos os meus amigos envolvidos no futebol de Fortuna, eu tenho certeza disso. Então, creio que a gente conseguindo êxito, né, vocês acreditam em mim, viu? E em Vitor Meirelles, é um desejo em comum na construção de um estádio de futebol em Fortuna, que é inadmissível ainda não existir diante do cenário que envolve todas as cidades vizinhas. Já tem o estádio de Fortuna, não. Ok. Doutor, você falava... Olá? Doutor, a gente
comentava agora há pouco a questão das praças. Aqui em Fortuna possui 7 praças, 7 praças que possui aqui em Fortuna, mas somente uma vem sendo utilizada e não é com tanta frequência, né, para as atividades esportivas. Do seu ponto de vista político, vereador, o que dá para melhorar com relação à questão dessas praças? Luiz, realmente, você falou na questão dessas praças, né? São mais ou menos 7 praças. A gente pode citar a Praça da Matriz, do Mercado, né? Praça de Eventos, Praça da Liberdade, Bebé, Manuel Maria, enfim. São algumas praças aqui na cidade, como também 2 no interior. Nós temos ainda uma praça no povoado São José, que foi construída pela prefeitura, né, na sua época, e temos também a praça do povoado Varjão, que foi construída pelos próprios moradores. O que a gente entende com relação a essas praças? Luiz e a todos que estão nos assistindo. Infelizmente, aqui em Fortuna, as praças elas passam por um estado de abandono e de precariedade muito grande, né? E nós precisamos inserir essas praças em um conjunto de ações para desenvolver projetos que visem dar destinação social para essas praças. Eu vejo hoje, nós temos uma única praça, que ainda as pessoas se utilizam da prática do esporte e do lazer, que é a Praça da Lagoa, onde deu origem ao município de Fortuna. Com relação a todas as praças que eu falei, o primeiro assunto, né, o primeiro aspecto, nós temos que tentar fazer de maneira sistemática e com a equipe técnica que vai dar viabilidade para isso, é buscar a revitalização de todas as praças, inclusive as dos interiores, ligando o São José e o povoado Varjão. Revitalizar e dar essa destinação social. Eu tenho em mente, inclusive eu discuti isso com o Rodrigo há alguns dias, sobre a questão do nosso plano, de trabalhar 2 programas para que essas praças venham a atender os fins sociais. O primeiro deles, Luiz e Rodrigo, seria a questão da implantação do programa Cidade em Movimento, né, onde as pessoas elas iriam se utilizar dessas praças, desses espaços públicos, para praticarem exercícios físicos, onde a prefeitura irá também dar o profissional da educação, da saúde, para estar dando uma destinação para essas praças, para que as pessoas se sintam inseridas, como eu falei no início, no sentido de utilizar as praças para que possam realmente se sentir à vontade, né, conversar com os vizinhos, com os amigos e também praticar exercícios físicos. Um deles seria a questão da cidade em movimento, né, que também as pessoas poderiam fazer caminhadas, que muitos fazem na BR, que é muito perigoso, né, na BR aqui do nosso município, porque não tem acostamento, não tem nada nesse sentido, e as pessoas se arriscam, porque não tem um local adequado, né, a não ser a Praça da Lagoa. E a outra questão seria o programa Ginástica para Todos, que nós iríamos também trabalhar a questão da implantação de equipamentos de academias populares. E é interessante, é bom lembrar aqui, que nesse momento o município está implantando aí algumas academias populares em algumas dessas praças. Por quê? Porque houve aí uma destinação de uma emenda para o município de Fortuna, no valor de R$250 mil, que era do então deputado federal Rubem Júnior, para a construção de um estádio de futebol. Mas, infelizmente, não foi possível, né, essa demanda. E essa emenda acabou sendo revertida para a questão da aquisição desses materiais para academias populares, que serão implantadas em algumas praças aqui da cidade, que, salvo engano, já estão sendo implantadas, como a da Bebé, Praça do Bebé, e também lá no povoado São José e povoado Varjão. Essa emenda, ela se reverteu aí de 250 mil, caiu para 198 e 300 mil. Né? É mais ou menos essa linha. Só que ainda assim, nós entendemos que não é suficiente. Nós temos que ainda buscar a revitalização, a ampliação e dar uma destinação maior para que a gente possa, de fato, atender, né, a população fortunense para que tenha opções no sentido do esporte e do lazer. Desde a primeira live... Desde a primeira live, doutor, a gente tem visto a sua preocupação com a zona rural. E hoje, mais uma vez, você cita
a zona rural, né? 2 povoados da zona rural, né? Eu queria que você falasse para quem está nos assistindo agora a importância de inserir o lazer também nessas comunidades rurais. Certo. Eu sempre cito a questão de que sou do povoado, né? Nascido no povoado de São José, né? E também sinto essa necessidade, não somente eu, mas todos os moradores dos povoados de São José e demais povoados da zona rural, né? É importante que a gente implante, e vem a questão da inclusão social, dessas matérias para os interiores. E aí vem a questão da prática do lazer, por exemplo, nos balneários. Né, vamos falar mais adiante. Vamos falar mais adiante dos balneários, né? Certo. É uma questão porque a gente tem que inserir as pessoas das comunidades nessa disposição do poder público em dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. E eu entendo que o lazer, né, que essa estrutura, ou melhor, essa infraestrutura advinda da administração, ela é importante para que os povoados também sejam contemplados. Porque a cidade não é somente zona urbana, também é os povoados. Nós temos que também olhar de igual modo para os povoados na questão do princípio da isonomia, da igualdade de condições para todos. E isso nós iremos implantar em um futuro governo nosso. Ok. Agora, Rodrigo, aqui em Fortuna existem os campos tradicionais, né, que ainda quem vem salvando a vida dos deportistas aqui de Fortuna. Você falou aí da construção de um estádio aqui no município. Caso esse estádio venha a ser construído num eventual governo seu, juntamente com o Vitor Meirelles, como é que fica a administração desses campos? É muito importante, Luiz, você mencionar isso. Primeiramente, eu quero compartilhar com os meus amigos que eu ali estou lado a lado com os meus colegas boleiros e tenho um desejo comum, que é em jogar futebol em um campo gramado em Fortuna, né? E há muito tempo eu venho conversando com alguns colegas, né, a respeito dessa situação, né? É muito importante a construção de um estádio em Fortuna, sem sombra de dúvidas, mas também há necessidade de algumas melhorias nos campos atuais, os campos que a gente conceitua como os tradicionais de nossa cidade, né? Que é o campo do Maranhão, o campo do Guarani, o campo do Nacional e o campo do Piauí, que fica localizada ali na Rua da Glória. Então, esses são os principais campos da cidade e que a gente pratica atividade, né? Então, eu venho comunicar a vocês que é a necessidade dessas melhorias e que vamos fazer essas melhorias. Quais seriam elas? A implementação de um gramado em todos esses 4 campos, né? Cercar esses 4 campos e construir pequenas arquibancadas, né? Como? A prefeitura, ela disponibiliza de um maquinário suficiente para a preparação e a implementação das gramas. Todos esses 4 campos, eles, em suas proximidades, já possuem a água encanada. Só precisa um pouco de apoio da prefeitura para que auxilie e contribua com a questão da encanação para levar a água até a grama, né, até o campo. Na questão que você mencionou sobre como é que fica a atividade, né? Sim, porque vai ter o estádio, né? E também os campos eles não vão ser extintos, eles vão continuar. Então há uma preocupação até por parte dos atletas em saber como é que vai ficar, se vão ficar praticando ainda as atividades nos campos, se vão ficar praticando as atividades no estádio. É esse entendimento que a gente queria que você falasse para a gente aqui. Bom, a intenção
e a execução do que a gente quer, que vamos fazer, essas melhorias nos campos, é justamente para aumentar ainda mais a prática do futebol. Todos esses 4 campos citados, eles possuem seu representante ou representantes legais, né? E caberá, após essas melhorias, a cada um desses representantes zelar pela manutenção e preservação do campo, né? Já o estádio ficará sob responsabilidade da prefeitura, é claro. Pronto. Né? Com isso, nós ganharemos 4 campos na cidade para a prática dos treinamentos que a gente chama, né? Já corriqueiros, sob a responsabilidade de cada um, né? E vai ter o estádio para sediar os jogos oficiais, alguns amistosos e amistosos também locais e entre seleções, né? Que antigamente a gente recebia seleção em Fortuna, né? Mas hoje ninguém mais quer jogar. Toda cidade tem um campo gramado e ninguém mais quer vir para o famoso terrão. Então nós também vamos sediar esses amistosos. Tem um comentário aqui da Sinária Gomes. Ela é o seguinte: já tivemos uma pessoa que se elegeu prometendo fazer torneios de campeonato, mas a finalidade dela era só ganhar voto, que é o mal da maioria dos políticos. Promete, mas não cumpre. Por isso é que os jovens não confiam mais em promessas, porque vê eles que eles não têm compromisso com a sociedade. Querem ganhar, mas não fazer nada. Por isso é que a cidade vai cada vez mais pior. Eu queria que você comentasse esse comentário dessa internauta. Qual o nome dela, por favor? Sinária Gomes. Sinária Gomes. Muito obrigado por participar, Sinária. Realmente, isso eu ouço desde quando eu passei a vir, de novo, voltei dos estudos e passei a vir morar em Fortuna, esse tipo de comentário, esse descrédito que tem com os políticos. Mas nós precisamos acreditar, Simara, que um dia alguma pessoa vai construir. E eu lhe digo aqui para você e para quem está nos assistindo, essa vontade de ter melhores condições no esporte de Fortuna, e se tratando do futebol principalmente, que é o esporte que eu pratico e que eu amo, eu vejo, e eu quero que você veja também, o desejo sendo compartilhado de forma conjunta, né? E eu garanto a você que você nos dando uma oportunidade, né? E você vai acreditar, você tem que acreditar no gestor, né? Em quem você vai optar por gerir e olhar no olho dele e ver a verdade que ele está contando. Talvez você não me conhece, mas algumas pessoas, eu me refiro aos boleiros, né? Há muito tempo que eu venho já, é claro, na medida do possível, fazendo atividades ou promovendo algumas ações que melhoram um pouco o futebol de Fortuna, né? Especificamente falando de futebol, né? E assim como também alguns companheiros nossos que tá no meio do futebol, que eu também compartilho muito a força de vontade deles em manter o esporte ainda vivo até hoje. Certo. Doutor Vitor, aqui tem o comentário do Carlos dos Santos, que diz o seguinte: a Rua São Raimundo, próximo ao conjunto Habita Brasil, bairro Piauí, também merece uma praça. Tem outro comentário aqui da RW Brasil, diz o seguinte: precisa-se de local de lazer aqui em Fortuna. É o que mais a população comenta comigo. Queria que você comentasse também esses dois comentários, da RW Brasil e também do Carlos dos Santos. A todos eles, a RW Brasil é o nosso amigo, nosso colega, inclusive é pré-candidato a vereador,
O outro é o Carlos, né? Sim, Carlos dos Santos. Carlos dos Santos. É interessante a participação de vocês, agradeço aqui a participação, né, as intervenções de vocês. Com relação a essas questões, é interessante perceber que muitas pessoas sentem sim a necessidade do Poder Executivo, não somente trabalhar a questão de revitalização de praças, como também a questão de buscar construir novas praças. É necessário que se faça esses apontamentos no nosso município. E essa questão específica da construção, nós iremos trabalhar de forma um tanto quanto sistemática, né? Temos que fazer ações voltadas para mapear as reais necessidades dos pontos estratégicos do município de Fortuna para a gente implementar construção dessas praças na medida do possível, na medida das possibilidades que a gente vai buscar interagir com outros meios de parcerias para que a gente possa, sim, elaborar esses projetos no que diz respeito à construção de novas praças. Ok. Agora, doutor, você tem defendido bastante essa questão do lazer aqui no nosso município e dentro dessa questão do lazer entra a vaquejada, né, que você tem falado bastante aos fortunenses, e também o rally. O que é que dá para fazer em torno disso, desses dois esportes? A vaquejada, que é um dos esportes mais genuíno do Brasil, né, e também o rally. Essa pergunta ela é interessante, Luiz, porque a vaquejada hoje aqui no município de Fortuna é tida como o segundo esporte, né, mais acessado, de maior procura, né, que as pessoas realmente interagem com relação à vaquejada. E o terceiro esporte é exatamente o rally, porque o primeiro ficaria com o futebol mesmo, né, é a classe aqui no nosso município, que futebol é a cara tanto dos atletas masculinos quanto também femininos. E com relação especificamente à vaquejada e também ao rally, eu digo o seguinte: é necessário que a prefeitura venha a intervir, né, exatamente nas parcerias com relação às pessoas que idealizam e que promovem as vaquejadas. Por que eu digo isso? Porque no passado já houve uma vaquejada aqui do município, já foi construída, né, uma vaquejada municipal. Porém, não deu muito certo, de maneira que acabou, né, se perdendo e hoje está desativada. Mas a gente percebe que o esporte de vaquejada, ele não engloba somente as pessoas da sede, mas também do interior. Então, a intervenção do município é buscar as parcerias, até para a gente promover a questão aí da economia local, né? E o município entraria com o seguinte argumento, de promover, né, a infraestrutura com relação às atividades das vaquejadas, no caso. Como seria isso? O município entraria com toda a infraestrutura, como, por exemplo, banheiros químicos. O município também entraria com a questão das arquibancadas, com a questão da complementação em relação à segurança, disponibilizaria profissionais da saúde para atender não somente os atletas, como também as pessoas que estão ali prestigiando o evento. Tudo isso é importante por quê? Porque o município vai acabar incentivando a cada vez mais a vaquejada, o esporte, crescer no nosso município. Tem muitas pessoas ligadas a esse esporte e muitas pessoas gostam de assistir. E muitas das vezes ficam no sol, né, porque não tem essa estrutura. Então, o município, pensando em promover a vaquejada como um lazer, ele vai fazer parceria com todos que promovem e idealizam a vaquejada. E, de igual modo, também a questão do rally. Aqui em Fortuna existem pessoas que gostam do esporte, né? E a gente também percebe que cada vez mais o rally vem crescendo no nosso município. Tanto é que muitas pessoas de fora vêm para o nosso município, né? E acaba que, na época em que ocorrem, né, as competições, né, os percursos, né, muitas pessoas vêm de fora e o comércio local se aquece. Então, falta esse incentivo do município, até porque todos os rallies aqui do município, promovidos no município, é de iniciativa privada. Então, a parceria entre a iniciativa privada com o poder público municipal é importante para que a gente não somente apoie os atletas, como também venha aquecer a economia local. Então, a vaquejada e o rally fazem parte da nossa base, né, de plano de governo
para a gente incentivar cada vez mais, melhorar e as pessoas se sentir com um atrativo a mais de lazer e do esporte para o município de Fortuna. Agora, você falou aí na economia, doutor, você pretende implantar, né, um projeto que venha estimular o lazer dos fortunenses, como também aquecer a economia do município. Projeto voltado exclusivamente para o lazer. Queria que você falasse mais da dinâmica desse projeto para a gente. É importante a gente citar essa intenção nossa com relação a esse projeto. Esse projeto ele deu muito certo em algumas cidades brasileiras, não somente no Maranhão, mas em alguns estados brasileiros. E é um projeto que nasceu e foi idealizado pelo povo, que é chamado Cidade Lazer. Né? O projeto de Cidade e Lazer. Como é que seria esse projeto? Né? Esse projeto ele visa um evento para promover a questão da humanização, a questão da cultura, né, da socialização com toda a comunidade fortunense. Seria um dia de lazer promovido ali na Lagoa, na Praça da Lagoa. Esse dia de lazer iria trazer uma programação vasta durante o dia inteiro, realizada pelo município, para que a cidade se encontre com ela mesma, aliás, né? É necessário que a cidade tenha esse reencontro com ela mesma, no sentido da prefeitura promover esse tipo de ação. Que nesse momento que se faça isso, que a prefeitura venha fazer isso, nós estamos aquecendo a economia, porque os microempreendedores, eles poderão participar, né, e vender seus produtos através de barraquinhas móveis, que podem ser levadas lá para a lagoa, e vão vender sua pipoca, vão vender seu refrigerante, seus produtos artesanais, né? E nesse meio termo, todas as pessoas irão estar interagindo umas com as outras, irão participar, por exemplo, de dança, do zumba, que é importante, irão participar de gincanas culturais, haverá eventos voltados para as crianças também, né, para o segmento infantil, os idosos. Tudo através desse projeto? Tudo através desse projeto, idealizado e mantido exclusivamente pela prefeitura. É um dia de lazer, né? Na verdade o nome do projeto se chama Projeto Cidade e Lazer, porque é um dia em que haverá o resgate e o reencontro da cidade de Fortuna com ela mesma. Toda a população poderá estar interagindo ali na lagoa, né? E ao mesmo tempo nós vamos promover o aquecimento da economia local com a oportunização dos microempreendedores no sentido de vender os seus produtos. Nós temos aqui uma pergunta, e eu acho até que a pergunta ela é direcionada para os dois. Espera aí, só um minuto aqui, deixa eu abrir aqui, tem um comentário. Bora ver aqui. Certo. É do Adiron Passos, diz o seguinte: para a terceira idade, tem algum projeto na área de lazer e esporte? Quem? A pergunta para quem é? Eu acho que qualquer um, né? dois aí. Certo. Sim, Adiron Passos, né? Sim. Obrigado pela sua intervenção. Tem sim, né? Para a terceira idade, nós também pensamos, exatamente como eu falei aqui, nesse projeto que é a Cidade em Movimento. A terceira idade ela precisa participar da inclusão, né, de atividades voltadas para elas, que seria exatamente a prática dessas atividades, como o Zumba, que é uma dança que as pessoas realmente praticam na terceira idade. A gente vai disponibilizar profissionais, né, da educação física e da saúde para estar promovendo eventos nesse sentido, para que a terceira idade venha também a participar desses importantes mecanismos para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a sua saúde, e para que eles realmente sintam que tem um município que se preocupa com a terceira idade. É um dos nossos elementos de plano de governo, é garantir a inclusão dos mecanismos e dos projetos voltados para a terceira idade. Ok. Rodrigo, se você quiser comentar também o comentário do internauta, fique à vontade, antes que eu exiba um vídeo que tem agora do seu Machado, nossa produção já está procurando ali, e também te faça a próxima pergunta. Certo, Luiz. Agradeço novamente aí o nosso amigo Adion, né? Com certeza, Adion, a gente é um dever, como administrador público,
proporcionar o bem-estar, principalmente dos idosos. Por quê? Geralmente, o que a gente vê a infortuna, trazendo para a nossa realidade mesmo aqui, nas calçadas e tudo, a maioria dos nossos idosos tem, como por a falta de alguma atividade, acaba se acomodando em ficar sentados nas calçadas, conversando, e de uma certa forma isso se torna prejudicial para a saúde, né? Trazendo para o futebol, já teve, através de mais desse pessoal envolvido no esporte, competições voltadas para essa classe, né? Para os veteranos, que a gente fala aí. E é importante também a gente resgatar esse tipo de competições, porque quando você faz uma competição, inclui essa competição no calendário esportivo do ano, o anual, tem a data da competição, mas vai despertar o interesse dessas pessoas, desses amigos nossos veteranos, a se prepararem, né, para aquela competição. Então, esse se preparar já é uma prática de atividade física para a disputa da competição em si, do campeonato em si, proporcionando com isso um melhor desempenho na questão da saúde dessas pessoas. Rodrigo, a gente vai exibir agora um vídeo, né? E depois desse vídeo eu prossigo com a pergunta. Pode jogar no ar aí, produção. Quando eu cheguei na Fortuna aqui, no dia 31 de julho de 71, o futebol aqui era uma coisa que deixava os fortunenses a reservar o domingo só para ir assistir os grandes jogos de futebol que tinha na época. Dava prazer assistir o futebol. Diferente desses anos que se passaram, o futebol foi decaindo, foi a turma se envolvendo na cachaça. Eu hoje sou muito descontente de não ter sido ajudado por esses dirigentes. Os prefeitos que já passaram aqui, todos prometeram um estádio. Cidade recém-municipalizada, como nossa vizinha Jatobá e governador Luiz Rocha, tem 16 anos de municipalizada, 16 a 20 anos, enquanto a Fortuna tem 50 e tantos. Essa cidade toda já tem estádio. E essa nossa não tem. E não teve um desses prefeitos que passaram aqui para mim não cobrar. E a promessa era que iam fazer e continua até hoje devendo. Não sei quando eles vão pagar essa conta. Mas um dia vai ter um que tenha essa personalidade para fazer esse estádio que o povo, os desportistas de Fortuna desejam. Um dia ela se concretiza. Rodrigo, ouvindo atentamente o senhor Machado, a gente sabe que Fortuna tem algumas competições esportivas que, embora elas sejam ainda muito desorganizadas, mas conseguem se manter vivas ali. Há alguma coisa para ser feita, não somente para revitalizar algumas outras competições, mas como também para melhorar as que já existem? É importante esse questionamento, Luiz, e agradeço aí a participação do nosso amigo Machado, é um dos nossos amigos aí da velha guarda do futebol, um companheiro que vem há muito tempo junto com outros, resgatando e somando, não permitindo que se acabe o futebol de Fortuna, né? Bom, existem sim, ainda existem algumas competições aqui em Fortuna, como a 18 de janeiro, o campeonato do São José, o campeonato do União São João do Anajá, a Taça Cultural, né, e o campeonato do Vajão. Creio que não tenho esquecido nenhum.
Mas o que se vê, né, nesses últimos tempos é que essas competições ela ainda existem muito mais pela insistência e persistência dessas personalidades como o seu Machado e outros companheiros do meio futebolístico de Fortuna, né? A gente vê a necessidade e é preciso que a gestão pública, que é a carência e a dificuldade que eu enxergo hoje, é a falta de aproximação, é a falta de acompanhamento por parte do gestor com o meio esportivo de Fortuna, né? Então, o que eu entendo que é o que possa melhorar essa questão de organização das competições, né, é justamente aproximar, né, todo essas pessoal que englobam o meio do futebol de Fortuna, que fazem parte, e aproximar ele da gestão pública, das secretarias, né? Essa interação é importante para que juntos possamos discutir ideias inovadoras, né, e que através dessas ideias podemos trabalhar de forma qualitativa a questão dessas competições, né, e melhorar ainda mais as que já existem, né? Além do mais, precisamos incentivar e dar apoio a essas pessoas que estão envolvidas. Eu digo aquelas também que participam da competição com a organização, ou também na parte da arbitragem como um todo, né? A gente precisa incentivar, e os dirigentes dos clubes também. Precisamos incentivar eles a estar em constante atualização, né? E atualização essas necessárias, porque a gente sabe que as regras do futebol, elas mudam muito. E há essa necessidade de trabalharmos juntos para que também acompanhamos essas mudanças juntos. A gente percebe que não há um relacionamento mais estreito com o público do esporte, né, por parte da gestão pública atual. Há essa intenção de vocês de estreitar, né, na medida do possível, a relação do município com principalmente o público do esporte que vem praticamente agonizando por melhoria nessa área? Com certeza. E é isso que eu bato na tecla. A aproximação, a interação daqueles que participam, daqueles que estão envolvidos em todo o meio do esporte, aqui em questão do futebol, mas é claro que todo o esporte, de uma forma geral, de Fortuna, tem que ter esse laço, tem que ter essa união, né, essa discussão em comum, para a gente chegar num comum acordo, né? E eu acredito que só através disso, só através dessas discussões positivas, é que conseguiremos chegar ao objetivo comum, né, que é proporcionar cada vez mais melhorias no que tange a qualidade da atividade esportiva em Fortuna. Rodrigo, você falou aí do estádio e falou também da administração dos atuais campos de futebol. E o internauta, ele fez um comentário aqui, diz Juninho Barbosa, as quadras poliesportivas, que não temos uma. Depois o Vitor vai até comentar ainda essa questão, mas já que nós estamos conversando aqui, queria que você fizesse um comentário, né, em cima do comentário desse internauta com relação aos ginásios poliesportivos. É o Júnior Barbosa. Isso. É isso? Muito obrigado, Júnior. É muito importante você colocar isso daí, né, Júnior? Eu fico muito entristecido de não ter nenhum ambiente desse tipo em Fortuna. E eu falo de modo meio que particular, porque eu sou amante desse esporte, né? Eu gosto do futebol. E o futsal, o futebol de salão, que é o que você está se referindo, né, as quadras esportivas de Fortuna, é aonde eu me sinto mais à vontade. Eu cresci ali em Fortuna,
os meus amigos ali apostando cocão, né? Brincadeira de criança nessas quadras. E eu fico muito triste com isso. Então é importante você mencionar, né, mais adiante, o meu companheiro Vitor Meirelles ir lá tratar disso a fundo, mas realmente há uma necessidade, carece urgência. A gente precisa urgentemente disponibilizar o máximo possível de estrutura para que todos os nossos amigos fortunenses possam praticar aquele esporte que é de seu gosto, né? E com certeza essas quadras poliesportivas serão melhoradas. É uma questão de usar o dinheiro que vem para aquela obra de forma correta. É respeitar o cidadão de Fortuna. Doutor Vitor, o questionamento aí do internauta foi com relação ao ginásio poliesportivo, e aí eu vou pedir para você interferir dentro desse comentário que o Rodrigo acabou de fazer, porque era exatamente a pergunta que eu ia fazer para você. Então, assim, hoje aqui em Fortuna possui 3 ginásios poliesportivos, todos em estado de precariedade, né? O que você pretende fazer dentro desse sentido de melhoramento nesses espaços? Luiz, a pergunta ela é interessante e até respondendo também o internauta, né? Sim, Murilo, Juninho Barbosa. Juninho Barbosa. Aqui no nosso município, aqui em Fortuna, nós temos 3 ginásios, né? Mas nenhum em funcionamento, né? Nenhum. Por exemplo, nós temos o ginásio poliesportivo Doca Rego, que fica aqui na Gil Coelho, né? Infelizmente, esse ginásio ele está desativado há algum tempo, abandonado, em estado de precariedade, e que, infelizmente, a população de Fortuna, nossas crianças, nossos jovens, eles perdem muito com isso, né? Porque é o único ginásio poliesportivo que nós temos, mas, infelizmente, está em desuso, está em estado de abandono e precariedade. O ponto que nós temos que trabalhar é a questão de buscar a sua inteira revitalização. Ele tem que voltar ao seu pleno funcionamento para que a gente possa garantir às crianças, aos jovens e a todos os amantes dos esportes de modo geral, um espaço público digno, com qualidade, para que possa desenvolver as atividades, né? E não somente futebol, mas todas as modalidades, como futsal, como basquete, enfim, como outras modalidades importantes para que os jovens venham a se inserir nesse mecanismo de inclusão social. E os outros 2 estádios que nós temos aqui, que seria ginásio, tem um que foi construído ali na Vila Oswaldo Coelho, que é chamado popularmente de Sem Terra, e tem um outro que foi concluído na escola Getúlio Vargas. Esses ginásios não chegou a ser concluído, né? Foram construídos, existe a estrutura, mas infelizmente não houve a sua conclusão, né? E aí é uma confusão porque ninguém sabe como é que está a real situação. E nós chegamos à prefeitura, nós iremos fazer um trabalho minucioso para identificar o que aconteceu de fato. Se a verba foi liberada totalmente, se tem como a gente buscar resgatar verba ou buscar recursos complementares para dar continuidade. O certo é que nós temos que garantir a manutenção e permanência, a conclusão dessas obras, porque é muito mais fácil você concluir aquilo que já está em andamento do que você começar do zero, né? Então, nem que seja uma vaquinha entre o vice e o prefeito, mas nós iremos ter que buscar concluir esses 2 importantes ginásios poliesportivos, que fica na Vila Oswaldo Coelho, né, que é uma situação de periferia, e também um na Getúlio Vargas. E com relação ao Doca Rego, nós vamos buscar recursos para fazer sua completa revitalização e assim garantir que os nossos jovens, as nossas crianças participem com o esporte e lazer de qualidade que os fortunenses irão ter a partir de 2021. Tem mais perguntas aqui? Esquecendo. Olha lá, tem mais perguntas aqui do Antônio Silva, que pergunta qual é a sua proposta para a Praça do Mercado.
E o Francisco Feitosa, ele pergunta, Dr. Vitor Meirelles, qual a sua proposta para a segunda Lagoa de Fortuna, açude da Rua da Inveja e o bairro Piauí? São duas perguntas, do Francisco Feitosa e outra do Antônio Silva. Muito obrigado a vocês que estão participando, que estão nos indagando. Essa pergunta do açude, eu iria tratar na questão do balneário, né, que é um projeto Vamos que a mais gente... na frente, sim. Mas na frente a gente vai tratar especificamente quando eu levantar a questão do projeto de balneário, que nós iremos colocar em prática aqui no município de Fortuna. E com relação à Praça do Mercado, é uma pergunta interessante, porque é uma praça, né, que a gente sabe que historicamente tem o seu valor, tem a sua história, né, onde já foi palco de várias festividades, como o início do Festival de Cultura, né, como as festividades de gincana culturais, com relação às bandas do aniversário da cidade, enfim, tudo isso, a praça já foi palco, né, a Praça do Mercado. E hoje ela está realmente precisando de uma intervenção do poder público municipal. E uma das nossas propostas para a Praça do Mercado é fazer a sua completa revitalização. E aí eu insiro essa pergunta nas respostas que eu dei anteriormente, né? De revitalizar as praças, todas elas, inclusive a do mercado, para que a gente possa dar uma melhor condição digna para que as pessoas vão lá, né? Converse com os amigos, participe na questão da garantia, né, da questão do lazer, né, do brilho que tem a Praça do Mercado, porque fica bem no centro, né, da cidade, e muitas pessoas dos interiores, inclusive, vão fazer atividades na cidade, resolver suas coisas, e não tem um local para sentar, né? E nós poderemos ali, claro que lá hoje serve como o local da feira, né, Rodrigo? Mas nós podemos também colocar bancos ali, arborizar, para que as pessoas possam sentar, conversar, enquanto estão ali resolvendo suas atividades. Então, nós temos muito projeto para as praças, do modo geral, e em especial também para a Praça do Mercado, porque é onde a gente sabe que tem uma história e um legado que nós não podemos deixar simplesmente abandonado. Temos que revitalizar e dar mais esse presente para o nosso povo e para a sociedade fortunense. Quero me reportar aqui agora ao Rodrigo novamente. Rodrigo, anteriormente você estava falando da organização nas competições esportivas aqui do município, né? Chegou inclusive a tocar na questão da arbitragem, né? Eu queria que você falasse da importância de reorganizar essa questão da arbitragem, né? Queria que você falasse da importância e como fará isso para que fique organizado, principalmente a questão da arbitragem. Meu amigo Luiz, esse questionamento seu é muito importante, principalmente para vocês que estão ouvindo. Ninguém consegue realizar nada sozinho, certo? Nós vivemos em sociedade e é em sociedade que deveremos conviver. E precisamos buscar isso lá fora, né? Sabemos que existem mecanismos que possam contribuir com isso e vamos buscar parcerias, né, para qualificar ainda mais o nosso pessoal. E parcerias como, por exemplo, que tem ao nosso favor o sistema FAEMA Senar, que disponibiliza cursos, né, como, por exemplo, também o de arbitragem. Com esse tipo de parcerias, iremos somar, né, ainda mais a questão do desempenho dessas pessoas que estão envolvidas na organização do campeonato, né? Se tivemos... Quer dizer, vai organizar, além da questão da arbitragem, mas também os dirigentes? Isso. Os cursos que existem, né? Aí eu me refiro ao sistema FAEMA Senar, são cursos que englobam também o quadro de dirigentes,
todo aquele Importante pessoal que estão participando da competição. Uhum. A gente tem que incentivar essas pessoas a fazer esse tipo de curso, porque a necessidade de atualizarmos também dentro do futebol, para que conseguimos juntos, eu sempre friso isso, né? Juntos organizar melhor essas competições, e também a gente tem que ter a humildade de ir atrás e buscar sempre atualizações, né? E nós podemos, através, né, desse tipo de parceria e muitos outros que possam aparecer também, contribuir, né, dar esse incentivo para que essas pessoas possam vir se atualizar e melhorar a qualidade do esporte de fortuna. Nós temos mais depoimentos de desportistas, né? E eu queria que a produção preparasse aí o vídeo do Adriano. Aliás, é Diego, perdão, não é Adriano, não é Diego, perdão. Vamos. Fala pessoal, Pronto. boa noite. Aqui quem está falando é o Diego. Dando sequência, falando sobre o esporte, através do esporte em nossa cidade, foi onde começou as oportunidades que eu tive desde adolescente, né? Onde eu tive esse trabalho muito bom com o professor Mariano, e foi o esporte que me resgatou a despertar esse meio, onde eu pude me tornar um atleta profissional. Cheguei a atuar 5 anos, né, no Brasil, então joguei na região sul, sudeste, nordeste também. Um aprendizado enorme onde eu tive, e desde quando começou esse trabalho aqui em Fortuna, né, com esse projeto de esporte, foi onde a gente aprendeu muita coisa em questão também da interação social, onde tinha essa questão muito importante sobre tirar o jovem, né, das drogas, né, das bebidas, né, essa interação também em questão que nos trouxe a nos tornarmos, né, uns cidadãos melhores, com seus deveres, com suas obrigações, e através disso, do esporte, foi aonde despertou também a partir do momento, porque sabemos que o futebol é uma carreira curta, e com isso teve um momento onde eu tive que parar por algumas vezes, e de seguida eu escolhi também uma área que é muito importante também, que foi a educação física, onde eu trabalho em Teresina como instrutor de fitness, e aonde também já estou finalizando meu curso agora no final do ano, e foi onde me despertou essa importância também do que é tanto o esporte, onde a gente liga a questão da atividade física, tanto em nossa comunidade, nossa cidade, a importância que a gente pode levar para essa população, tanto da atividade física, do exercício físico de forma orientada, tanto para os jovens, para os idosos, para que eles possam ter uma melhor qualidade de vida, com melhor saúde, porque o tanto que a gente vê, vários artigos que a gente lê e estuda, falando sobre essa importância que é de sempre manter os adolescentes, os jovens, né, os idosos nessa prática de atividade física, para que eles possam ter uma melhor saúde, para que eles possam viver de forma ideal, com uma saúde melhor. E isso é um papel muito importante que a gente pode citar, principalmente como é a minha área de atuação, e a gente deixa esse recado sobre essa importância, sobre o que o esporte nos traz como cidadão, como pessoas, influenciando sempre ao bem, levando, né, as pessoas essa importância que é de um trabalho bem feito, né, com um trabalho onde possa ter compromisso em levar esses benefícios para a população. E eu deixo aqui também um abraço para o Rodrigo e tamo junto aí. Tá aí, doutor Vitor, mais depoimento aí bastante didático, né, na parte do Diego, né. Queria que você comentasse para a gente aqui, para quem está nos assistindo, né, de um modo especial aos fortunenses, as palavras do Diego.
Grande Diego, obrigado pela sua participação, Diego. Você é um exemplo aqui para nós portunenses, para os jovens, as crianças que realmente sonham em crescer e se qualificar, utilizando o esporte como instrumento de trabalho. A sua intervenção foi importante, do Diego, porque ele vem exatamente, não somente ele, mas como o Pedrinho, até o seu Machado também, os demais que já falaram aqui, eles vêm enaltecer esse sentimento, dos jovens fortunenses que precisam de uma oportunidade. É necessário que nós, a administração, falando assim, bem ampla a questão da administração, que temos que assegurar esses jovens, essas crianças, oportunidades para que elas venham descobrir talentos e, através do esporte, elas venham realmente a crescer na vida, profissionalmente, e fazer aquilo que elas gostam. Então, muito obrigado por seu belíssimo depoimento, porque você está representando o sentimento de muitos jovens que também precisam, então estão em busca dessa oportunidade, e que no futuro governo nosso, nós iremos garantir que essas oportunidades venham a ser um pouco mais fácil para o caminho desses jovens, dessas crianças, rumo ao seu crescimento profissional. Doutor Vitor, o Carlos Jordan, ele pergunta: qual a participação dos jovens fortunenses nos Jogos Escolares do Maranhão? Qual a intenção dos pré-candidatos para o fomento dessa participação dos jovens fortunenses? Muito obrigado por sua participação. A importância, eu vim até falando com o Rodrigo, que poderia até falar melhor que eu, porque nós estamos nessa interação, exatamente fazer uma parceria junto com a Secretaria de Educação, Esporte, e Educação, para que a gente promova, essas atividades, para que a gente venha enaltecer as atividades das crianças e dos jovens alunos, para que venham participar desses jogos, desses jogos estaduais, para que a gente possa, de fato, promover e dar a estrutura necessária para que as crianças fortunenses venham participar desses eventos, que dão muito suporte e embasamento para crescimento, tanto a nível pessoal como também a profissional. Doutor, o esporte, ele deve ser garantido, a todos. Isso você tem deixado bem claro, que vai trabalhar firmemente nessa questão do esporte, para todos os fortunenses. Mas eu queria que a gente falasse agora de uma outra questão, a questão dos balneários. Há alguma coisa a ser feita nesse sentido, a questão dos balneários, doutor? Com certeza. É uma pergunta interessante, e também respondendo a pergunta do internauta. Sim, sim, exatamente. A questão dos balneários, ele é importante a gente trabalhar, no futuro governo. Por quê? A gente percebe aqui, Luiz, no nosso município, que muitos fortunenses, eles se organizam e saem do município em busca de lazer, porque o nosso município não tem, balneários e não tem nenhum instrumento que venha garantir esse lazer. E com isso a gente perde duas vezes. Perde porque não tem a promoção do lazer e do bem-estar para a população, e perde porque aquela renda que poderia ser utilizada aqui no município está sendo investida lá fora, por falta, dessas opções. E no futuro governo nosso, nós vamos trabalhar de forma sistemática. E aqui é uma garantia, porque a gente entende e sabe que vai dar certo. Buscar implantar o balneário lá no povoado Coquinho. O povoado Coquinho hoje tem uma lagoa muito bonita, onde as pessoas praticam, inclusive a pesca artesanal. Elas vão para lá nos finais de semana, vão tomar banho. Às vezes, eles fazem festas, promovem festas, levam bandas, mas falta uma estrutura naquela lagoa do povoado Coquinho. E vai englobar ali o Polo São José, que a gente chama, que liga Alto dos Calu, Alto dos Barros, São José, Varjão e Coquinho. A gente vai promover um momento de lazer para as comunidades fortunenses, para ter um local para realmente participarem, nos domingos, com sua família, com seus amigos. E além de construção desse balneário no Coquinho, no povoado Coquinho, nós também precisamos manter uma parceria lá no povoado Vargem, que já existe, uma espécie de balneário nas margens do rio Itapecuru. E nós precisamos manter a parceria para a gente organizar e entrar com a infraestrutura, para garantir que as pessoas venham a despertar o interesse de estar cada vez mais participando
com sua família do momento de lazer lá no povoado Vargem, né, no rio Itapecuru. E um outro aspecto que a gente tem que tratar é o açude aqui da Rua da Glória. O açude da Rua da Glória, infelizmente, está em estado de abandono. É a entrada da cidade sentido interior, mas que, infelizmente, o poder público deixou a desejar. Está cheio de mato, já foi limpo por 2 ocasiões, mas pelas próprias comunidades fortunenses. Mutirão de pessoas. O que nós temos que fazer? É buscar a limpeza desse açude, né, e construir uma espécie de balneário, também de um calçadão para que as pessoas possam, né, fazer suas atividades. E aí vem a questão do programa que eu falei, que é o programa Cidade em Movimento, que poderia muito bem as pessoas estarem usufruindo daquele espaço no açude da Rua da Glória, para que pratiquem suas atividades, né, e para que venham também dispor do lazer. Então, o açude da Rua da Glória nós iremos recuperar, limpar e promover ações para que ele também seja um atrativo para a comunidade fortunense. Rodrigo, a gente falou aqui das competições esportivas que existem hoje aqui no município de Fortuna. Eu queria saber, tem alguma outra competição que precisa ser aperfeiçoada, ou uma outra competição esportiva que precisa de um incentivo ou resgate? Luiz, sim, existe sim. É claro que já mencionamos aqui as principais competições, né? Mas eu acredito que precisamos, além de melhorar essa já existente, resgatar alguns modelos de competições que tiveram no passado e que foi um sucesso, né? A exemplo, eu vou citar aqui o que era batizado de 40 graus, né? Meus amigos lá, boleiros da área do esporte, conhecem muito bem. 40 graus, para aqueles que ainda não conhecem de fato, era uma competição paralela à competição que a gente considera principal, que é a taça cultural, né? Acontecia em paralelo. Para quê? Ela dava oportunidade para aqueles jovens que estavam começando no futebol e não tinha espaço no time principal, né? A gente batizava assim os tradicionais como time principal e eles não tinham espaço lá, estava começando. Então, a gente pretende resgatar essa competição. Com isso, esses jovens que ficam sem espaço têm um incentivo. Eu vou estar participando da competição paralela que pode ser promovidos para jogar no time principal, né? Além, é claro, de dar maior visibilidade para eles em futuras, que a gente fala lá, as seletivas, né? Fortuna já participa de alguns campeonatos regionais e tem as seletivas para formar essa seleção, que a gente chama. Outro formato de competição bastante interessante e que também foi um sucesso, tanto na sua prática como de público no passado, foi o campeonato em que englobava todo o meio, né, de Fortuna. Eu digo a questão de inclusão dos municípios. Um jogo de ida e volta. Ou seja, os times tradicionais aqui da cidade iam jogar nos campos dos povoados do interior e o time do interior vinha jogar na cidade. Agora, há uma necessidade de uma ação imediata que precisamos fazer. Qual? É a inserir e dar incentivo e apoio ao futebol feminino. Precisamos incluir essa classe também, que está totalmente esquecida, né? E eu já conheço algumas jogadoras, né? Sei da vontade delas de estar participando, e o meio de inserir também é através de incluir competições femininas do futebol no cronograma esportivo anual, né? Respondendo até o internauta que fez anteriormente, a questão, acho que foi o Adion. Sim, ele mesmo, exatamente. De exercício com esporte, né? Exatamente. Há uma necessidade da gente voltar e resgatar o torneio dos nossos
antigos craques, né? É o torneio ou campeonato de veterano, que a gente chama exclusivamente veteranos, viu? Participação somente de veteranos na competição. E dentro dessa competição, nós podemos homenagear, né, algumas personalidades que tanto contribuiu com o futebol de fortuna, ainda em vida, né? É claro que a gente já viu muitas homenagens na cidade, para aqueles amigos nossos que se foram. Mas há necessidade de também homenagear aqueles que tanto contribuem, ainda em vida, né? E além de todo esse cronômetro e esse incremento, o total apoio ao futebol feminino. Precisamos implementar isso e deixar bem claro que Fortuna possui jovens suficiente para implementar algumas competições nesse quesito. Ok, eu vou pedir aqui para a produção para exibir aqui o vídeo do Jó Lima, para que a gente prossiga com a nossa live aqui com o Dr. Vitor. Vamos lá, tá no ponto aí? Boa noite a todo cidadão fortunense. Venho aproveitando aqui a oportunidade desse assunto, esporte e lazer. Venho falar a todo cidadão fortunense que a nossa cidade ela merece ter mais respeito voltado para o esporte. Falo disso porque tive uma experiência muito grande dentro do futebol e hoje eu vejo que a nossa cidade ela precisa urgentemente ter um pouco mais de respeito para essa área, esporte. Não sabendo que só o esporte ele interage em muitas outras coisas. Ajuda cada cidadão a preparar-se para uma futura vida familiar, né? Porque um bom garoto, amanhã ele vai ter um futuro brilhante, mas ele precisa ser um bom educador. E o esporte ele ajuda a pessoa a se preparar para ser um bom cidadão na comunidade. Admiro muito o trabalho do Sargento Mariano, que vem trabalhando com a sua escolinha dentro da cidade, precisando de apoio. Apoio essa que esses líderes políticos têm que abraçar essa causa, porque o professor Mariano trabalha com esses garotos aí há mais de 18 anos, e eu vejo, professor Mariano, que precisa ser abraçada mais essa causa junto com você, porque o nosso cidadão fortunense merece ter esse respeito pela área do esporte. Uma boa noite a todos. Rodrigo, o coro aí é a escolinha, né? Qual é o seu sentimento hoje como desportista também com relação a essas escolinhas? Bom, primeiro, né, agradecer aí a participação do nosso amigo Jó Lima. Muito obrigado. É um cara guerreiro, batalhador aí na área do futebol também. É muito importante a questão de fomentar e incentivar o apoio a toda a estrutura dessa escolinha de futebol, né? Ele está se referindo à escolinha Aprovação. Ok, quero me reportar aqui agora ao Dr. Vitor. Doutor, novamente a gente vai tocar na questão da zona rural, né? Porque eu volto a dizer que é uma preocupação muito grande sua de levar as ações do município também para a zona rural. O que você tem em mente para a zona rural na questão de campo de futebol, estádio, ginásio poliesportivo, enfim? A zona rural, a gente tem que partir do seguinte pressuposto. O Rodrigo já falou aqui algumas questões que englobam, né? E uma das questões primeira coisa, nós fazer com que a zona rural se sintam incluída nas ações de governo da administração municipal. A todos vocês que são amantes do futebol na zona rural, eu quero dizer que os campos, todos os campos de futebol, eles serão revitalizados. Na futura administração, a gente irá trabalhar a revitalização dos campos de futebol, trazendo a infraestrutura da implementação das arquibancadas e também da inserção de gramado.
Aí muitos podem dizer, mas Vitor, não é difícil o município conseguir essas demandas? Eu digo, não é difícil. Basta termos persistências e parceria com todos os atletas. No sentido de quê? No sentido de que, por exemplo, um cidadão comum, saudoso, né, o Caixão, Edson, ele sozinho ele conseguiu colocar arquibancada em alguns campos de futebol nos povoados e também na sede. Ele sozinho, sem apoio de poder público nenhum. Então foi um exemplo, né, e um tapa na cara da administração, das administrações, né, que ainda não incentivou e não investiu com relação aos campos. Né? Então a questão da revitalização dos campos de futebol, a questão da infraestrutura, de fazer a questão das arquibancadas e colocar gramado, vai ser uma das ações do nosso plano de governo. E uma outra questão, nós temos que trabalhar a construção do centro esportivo da zona rural. É importante que a gente construa, né, um ginásio poliesportivo na zona rural para atender todas as crianças, os jovens, né, homens e mulheres da zona rural, nas diferentes modalidades de esporte. E aí é preciso que o poder público tenha essa consciência de que é necessário buscar recursos para que a gente também venha englobar as comunidades nesse conjunto de ações voltada para o esporte fortunense. É uma das nossas garantias, com fé em Deus, no futuro governo nosso. Agora, doutor, com relação à praça de eventos, há um questionamento muito grande por parte da população aqui do município, porque a praça a gente sabe que ela é utilizada poucas vezes durante um ano. O senhor acredita que dentro de um eventual governo seu, dá para utilizar essa praça para outros fins, a fim de usar ela várias vezes durante o ano? Com certeza, Luiz. É importante essa pergunta, porque a praça, né, de eventos, hoje conhecida como Chiqueirão, né, é uma praça que ela é utilizada pelo poder público unicamente para promover o Festival de Cultura. Depois disso, ela fica em total desuso. O poder público não tem nenhuma atividade esportista, né, e nem na questão do lazer para essa praça. É uma praça ampla, né, uma praça realmente que tem uma estrutura boa, que daria para o município programar atividades, né, para a gente utilizar todo o ano. E aí tem muitas crianças e jovens que vão por conta própria. Vão lá, né, monta lá um jogo de futebol, um vôlei, futsal, enfim. Eles fazem aquilo por conta própria. E é por isso, Luiz, que nós, tanto o Rodrigo como eu, nós iremos instituir, Rodrigo, é um compromisso nosso, é a questão do Plano Municipal do Esporte e do Lazer, que é exatamente para englobar todas essas ações para todas as atividades envolvidas no esporte, né? Esse plano, nós vamos criar, não tem no município, nós vamos criar o plano, né, municipal de esporte e lazer, exatamente para a gente desenvolver programas a curto, médio e longo prazo, no sentido de promover um esporte de melhor qualidade para o nosso povo, para nossas crianças e nossos jovens. Agora, a gente tem falado, doutor, durante a nossa live, projetos e mais projetos que visam melhorar cada vez mais a qualidade de vida do povo aqui de Fortuna. Mas para isso é preciso a alocação de recursos, né? Porque a gente sabe muito bem das dificuldades que tem qualquer gestão. Lógico que o município não poderia arcar sozinho, né, com todos esses projetos, né? Mas para que seja alocado todos esses recursos para idealização desses projetos, como você pretende fazer para que esses recursos sejam alocados no município? É uma pergunta interessante. Por quê? Porque não adianta só falar em propostas, em projetos. É necessário também demonstrar a viabilidade técnica e os recursos que a gente vai construir. Eu tenho 3 pressupostos para isso. O primeiro deles é trabalhar com orçamento público municipal. Nós temos que ver no PPA. O que é isso? O PPA é o plano plurianual. Ver se nesse plano tem os programas e metas destinados ao esporte e ao lazer, né? Não sei se tem hoje, mas se tiver, a gente vai incrementar. Se não tiver, nós vamos inserir. E além disso, nós vamos também ter que prever dotação orçamentária em artigo específico na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que envolva ações para o esporte e para o lazer.
Então, trabalhar com orçamento público é importante. E a segunda participação, para a gente conseguir recursos, é criar o fundo municipal do esporte e do lazer. Hoje, como vereador, eu tenho conhecimento que existe o fundo da cultura. E no nosso futuro governo, cultura, esporte e lazer estarão agregadas em uma mesma pasta. Então, esse fundo da cultura, ele vai também se inserir com a criação do fundo para o esporte e para o lazer, onde a gente vai utilizar transferências constitucionais para angariar e para projetar e colocar em prática todos esses projetos que nós estamos agora nos comprometendo. E, além disso, nós iremos trabalhar também com as parcerias, os convênios e parcerias. Nós temos que buscar a informação no que diz respeito às verbas federais, né, para ver quais são os programas e ações hoje listados na Secretaria Especial de Esporte. Antigamente era Ministério de Esporte. Hoje, com o governo Bolsonaro, virou Secretaria Especial, ligada ao Ministério da Cidadania. Então, nós vamos buscar essas verbas federais e buscar os programas para ver a questão dos convênios e também das parcerias, não só federal, como também estadual. Essas são as fontes de recursos para custear todas as ações que nós estamos falando aqui para o esporte e o lazer do município de Fortuna, com fé em Deus, no futuro governo. Ok. Rodrigo, você tem defendido aí a questão de novas categorias esportivas. Queria que você destacasse para a gente a questão do futebol feminino, que é um desejo seu de dar maior valor a essas competições. Antes da nossa consideração final, queria que você destacasse isso para a gente. Bom, Luiz, meus amigos, hoje, em Fortuna, como bem mencionou aqui o nosso amigo Jó Lima no vídeo, também Diego, Pedrinho, né, todos eles mencionaram o apoio que eles tiveram do professor Mariano, né? E é necessário, né, para quem não conhece, a Escolinha Aprovação, que é gerida pelo professor Mariano, ela já existe há um bom tempo e já vem trabalhando, né, com essas pessoas, com esses jovens, vem proporcionando o sonho de ser um profissional e também o trabalho específico em cima da formação do ser humano, né? E é necessidade da gente aproveitar e a gestão ela tem que olhar com carinho organizações nesse sentido, né? Que trabalham dessa forma e é preciso dar total apoio à Escolinha Aprovação para que ela desenvolva esse trabalho, né? E aumente o seu portfólio. Nós precisamos que dar esse apoio para que ela possa trabalhar também com a turma feminina, que já é uma ideia da escolinha, né? Um outro fator importante que a gente deve, como eu disse anteriormente, precisamos sempre trabalhar de mãos dadas, e há necessidade da organização pública, através da interação com os times de futebol, ter esse diálogo no sentido da gente tentar de alguma forma incentivá-los e dar o apoio para eles trabalharem também a categoria de base, e trabalhando a categoria de base, inserindo o futebol feminino e o masculino, né? Dessa forma aumentaremos muito mais o número de jovens praticando o esporte e consequentemente diminuímos as possibilidades desses jovens entrar no mundo das drogas e do álcool. Rodrigo, fica aberto aí o nosso microfone para você fazer as suas considerações finais. Muito obrigado mais uma vez por ter participado dessa live aqui com a gente hoje. Eu que fico grato, Luiz, a você, Vitor, e todos vocês, amigos, que participaram, nos interagiram com a gente. É muito importante esse momento. É claro que a gente precisa de um pouco mais de tempo, né, para trabalhar um pouco mais, e estaremos à disposição. Eu não poderia de mencionar, e eu vou pedir a vocês a permissão de mencionar alguns nomes. Eu tratei anteriormente e sempre defendendo que o futebol de Fortuna ainda existe, mas por persistência do pessoal que está no meio, envolvido, né? E eu
Gostaria de encerrar agradecendo a todos e citando alguns nomes aqui, alguns amigos, né? Queria mandar aí um abraço para o professor Mariano, da Escolinha Aprovação, né? Deixa eu pegar a colinha aqui, gente. O meu amigo Zé do Gonçalo e seu pai, né? Que são os representantes do Guarani, o seu Gonçalo. O Cleber Sobral, meu amigo lá que comanda o Maranhão, né? Chico da Tosa, né? O Francisco Moura, um abraço. O filho Magal e Machado. Machado foi o cofundador do Nacional e hoje nossos amigos Filho e Magal é o que fazem um grande trabalho à frente do Nacional. Temos também o nosso amigo aqui, que a gente deve lembrar, ele é conhecido como Tom Engordo, né? E também não faz muita questão do nome. E o Jacó, que comanda lá o time do Piauí, né? Nosso amigo Jolima, que teve a participação dele, Edio e Xota lá no Vajão, um abraço também para vocês. Assis e Lourinho das Pedras, viu? Grande abraço aí para vocês, fazem um trabalho muito bom com a turma aí do esporte. Arilson Bigula lá da Corredeira, aquele abraço, Arilson. Franklin e o Darley, rapaz, o Frank e Darley estão frente aí firme e forte com Vila Real, viu? Já vem conseguindo bons resultados, viu, Frank? Um abraço para vocês também. E agora vamos descer lá para o Barro Preto com o nosso amigo Patuá, né? O Neto, o Gesso, filho do seu Edi lá, são pessoas que dão oportunidades para os jovens do Barro Preto através do futebol, né? O Leandro do União São João da Anajá, é um cara batalhador, né, que sempre está lá lutando, organizando a competição do União São João da Anajá, né, aos trancos e barrancos, né, Leandro? Você está de parabéns pelo seu trabalho, viu? Meu abraço para você também. E vamos para Santo Antônio do Aprígio, Porcão, Remi, Elton e Jonas, ó, aquele abraço. Vocês sabem aí que pode contar comigo. Pretão do Cocalim, meu amigo Foguinho lá do Pau Ferrado. Fala, Foguinho, aquele abraço. Gente, essas pessoas são as pessoas que mantêm ainda hoje o futebol de Fortuna, que precisa de incentivo, né? Eu conto com vocês, viu, também, para que juntos possamos melhorar ainda mais o esporte em nossa querida cidade. Eu não podia deixar de mencionar, Vitor, dois nomes aqui que fizeram parte, infelizmente não estão mais entre nós, mas somaram muito no passado com o futebol de Fortuna. Eu tenho um apreço muito grande por eles. O meu agradecimento por tudo que ele fez ao esporte de Fortuna, conhecido como Véi Zezinho, que é o pai do Emerson e o menino que mora hoje em Joselândia. O Véi Zezinho contribuiu bastante, sou muito grato, e eu creio que muita gente de Fortuna também é grato. E o nosso eterno Lucimar Borges também vai meus agradecimentos por tudo que você fez pelo futebol aqui em Fortuna. Muito obrigado. Contamos com todos vocês aí, amigos. Até mais. Doutor Vitor, muito obrigado mais uma vez por ter participado dessa live muito produtiva, e fica aberto aí o nosso microfone para você fazer aí as suas considerações finais. Eu agradeço, Luiz, a você, também ao Rodrigo. Você esqueceu lá do São José, rapaz, minha terra. Você esqueceu dos nossos amigos do Vaga, né? Tem o Joel, tem uma turma ali no povoado São José, né? Que também fazem parte aí desse resgate, né, do futebol. A todos vocês fortunenses que estão nos assistindo, vocês vão me dirigir nesse momento. Muito obrigado por estar nos assistindo, acompanhando as nossas propostas. Eu quero dizer para vocês, nós somos filhos de Fortuna. Nós temos um objetivo comum, que é exatamente ver a nossa cidade crescer com oportunidade de igualdade de condições. Eu sei que ninguém aqui é rico, ninguém aqui está almejando cargos públicos simplesmente para se dar bem. Nós estamos numa missão. Essa missão é buscar os interesses públicos da comunidade fortunense. Nós temos que agora resgatar esse desejo de uma mudança no que diz respeito à concepção do povo de Fortuna. Uma mudança para o bem-estar, uma mudança para a igualdade de condições, né, para um esporte de qualidade, para um lazer melhor, para uma cidade bonita, né, e que digna de ser chamada aqui Fortuna de lugar. Então a vocês eu venho agradecer pela participação, a vocês que mandaram mensagem, que estão nos acompanhando, muito obrigado. E quero dizer ainda que as nossas ações não vão parar somente nas lives, né? Nós estamos trabalhando de forma sistemática, claro, respeitando o isolamento social, respeitando a questão da pandemia. Quero vir aqui também dar meu abraço para a comunidade de São José,
que hoje tem alguns casos confirmados da Covid-19. Também no município já tem 19 confirmados, tem mais de 106 suspeitos, tem vários aí em monitoramentos. Então, a essas pessoas eu quero dizer que nós estamos do lado de vocês. Nós estamos sentindo também essas dores. É momento de união, né, de amor fraterno, e que a gente venha se unir para combater esse grande mal que assola o nosso município e o mundo. Então, a vocês, meu muito obrigado e até a próxima oportunidade. Obrigado, Luiz, obrigado, Rodrigo, né, e a todos vocês que estão nos acompanhando. O meu abraço carinhoso, né, e que Deus nos abençoe. Bom, e assim a gente encerra a nossa live de hoje, prometendo voltar na próxima segunda-feira, assim se Deus nos permitir, claro, com um novo tema a ser debatido durante toda a semana. Você que ficou ligado com a gente até agora, você que nos assistiu até agora, o nosso muito boa noite.